Redação Novo Tempo de volta para o terceiro e último bloco do programa de hoje. Olha só, nos últimos anos, a corrupção tem sido pauta nos noticiários e de conversas diárias entre os brasileiros. A corrupção política incomodou tanto que a população foi às ruas em manifestações históricas. Mas, quando nós trazemos o assunto para o cotidiano, a palavra corrupção perde valor e se torna justificável e até mesmo aceitável. Nesse bloco, nós vamos discutir sobre as pequenas corrupções do dia a dia e o impacto delas na sociedade. Pergunta número 1 para a gente começar esse bloco: o que seriam as corrupções pequenininhas do dia a dia? É aquilo que está à margem da lei, né? Você está andando à margem da lei, você está cometendo algum tipo de corrupção, seja ela pequena, seja ela descoberta ou não. É aquilo que contraria o que a lei, os bons costumes, o que a ética prevê. Mas será que eu acho interessante chamar isso, que Mas não não é é um só a negócio- lei, mas é o que ela falou. Não, Às vezes não é uma lei escrita, É mas assim... uma ética, é o sabe? senso comum do que é ético, né? Desculpa, Suzane. Mas será que não... Bom, depois eu posso até falar um pouco mais sobre isso, mas deve ter uma diferença entre você estar fora da lei e estar sendo corrupto. Eu acho que tem uma diferença aí, mas pode falar, Suzane. Não, era uma brincadeira. Eu sei. Eu ia falar sobre colar na prova, que é uma coisa, assim, comum, né, gente? Uhum. Colar na prova, tanto receber a cola quanto passar a cola. E muitas vezes a gente não entende isso como uma corrupção. É tipo assim, na hora do sufoco, você pede pro amigo, cutuca, como se fosse uma salvação da sua nota e não uma corrupção, porque você está alterando o seu resultado. Você não é merecedor daquele resultado, já que você não estudou. Você absorveu a informação do coleguinha. Bom, a gente foi para as ruas para saber o que o pessoal acha sobre o que são essas pequenas corrupções do dia a dia. O povo brasileiro, eu acho que é. Não. O povo, de um modo geral, não é corrupto. Claro que sim. Claro que não. Por que ele seria? Eu acho. As pessoas furam fila, as pessoas querem passar os outros para trás. Você vai trabalhar em algum lugar, eles não pagam direito. Pagar café para conseguir habilitação já é uma corrupção. Se for pensar em desde de fila, de banco, estacionamento, vaga deficiente, sempre tem alguém que quer dar um jeitinho, né? Corrupção tem tudo, né? Não tem como evitar. Não tem como não ser corrupto, né? Eu não sou, né? Mas tem muitos que a gente conhece que é. Difícil uma pessoa que não se nega pelo menos o imposto de renda. Para não roubar, a turma lá de cima não pode roubar. Mas como se a turma aqui de baixo também rouba? Assim, eu não estou dizendo que eu faço, eu não faço. Nem os políticos. Não, políticos são, né? Claro. Um corrupto ladrão. Acho que não, acho que corrupto mesmo são alguns políticos, né? Aí eu já não digo o povo, eu digo os políticos. Eu acho que as pessoas, mesmo que se elas fossem os próprios políticos, elas mesmas iam roubar. Eu acho que é por revolta. Se eles podem, eu também posso. O que estraga muito o nosso país são a política de um modo geral. Muitas pessoas, elas cobram da sociedade o que elas mesmas não fazem. Eu quero uma coisa, mas eu não faço isso. Eu quero que as pessoas mudem, mas eu não vou mudar. Eu acho que se tiver a chance de mudar, o brasileiro podia mudar. Mas é difícil, né? Tá difícil para todo mundo. Interessantes esses respostas das ruas. O que eu queria pensar com vocês é o seguinte, eu particularmente, eu não sei se essa minha concepção está 100% certa, mas é como eu vejo a coisa. Eu acho que existe uma diferença entre você estar fora da lei e você estar cometendo um ato de corrupção. Vou dar um exemplo aqui para facilitar. Exemplifique. Pense você, caro ouvinte ou telespec, a forma carinhosa de chamar os telespectadores. Você está andando numa via, sei lá, numa rodovia, que o limite de velocidade é 110 por hora. E aí você está andando a 120 ali. Você está fora da lei, certo? Isso é um fato. Mas você está sendo corrupto? Do meu ponto de vista, não. Porque você não está tentando corromper o sistema. Você está sendo fora da lei. Inclusive, se você for pego sendo fora da lei, você vai ser
vai sofrer as consequências. Então, se tem um radar lá, você está 120 a 110, você vai tomar uma multa. Para mim, nesse contexto, ser corrupto é o seguinte: estou andando a 120 por hora, aí o limite de velocidade na pista é 110. Tem um policial lá que tentou estava com um radar móvel, me pediu para parar. Ele falou: olha só, eu acabei de ver que você estava acima do limite de velocidade, por isso eu vou te dar uma multa agora. Aí você fala assim: ô, seu guarda, faz isso não. Será que a gente não resolve isso se eu te der um café aqui, né? Café, para quem não conhece, é a gíria para dar uma propinazinha, assim. Eu te dar R$50 aqui, R$100 para você. Tutorial de como ser corrupto. Não, é que eu vejo muitos filmes. Nossa, eu prometo, eu nunca fiz isso, tá, gente? Só fazendo uma explicação aqui. Mas aí, aí você tenta corromper o sistema, ou seja, o sistema vai te multar, aí você tenta corromper o sistema para que você não seja punido por algo de errado que você fez. Para mim, isso é ser corrupto. Agora, eu não sei, será que eu estou certo? Ou será que a gente olhar para o, não, o limite de velocidade é 110, estou andando a 120, estou sendo corrupto. Será que é a mesma coisa? Se você for pegar o significado da palavra, é você usar de uma coisa pública em favor próprio, individual. Não, corrupção, não, o significado da palavra corrupção não é usar nada público em favor próprio. Corrupção é corromper. Aquilo que era perfeito, integral, aquilo que era íntegro, agora eu estou deturpando, eu estou destruindo, eu estou desfazendo, desmantelando, e aí a meu favor. Então, se for nesse caso, andar a 120 numa pista que é 110 seria uma corrupção. É uma corrupção porque você está corrompendo. O sistema diz o seguinte: aqui é 110, meu amigo. Eu estou andando a 120. Então, eu estou corrompendo o sistema nesse momento. Porque eu estou... Não é 110 porque assim, alguém um dia parou e falou: acho que aqui é 110, né? Pode ser. Não, os caras fazem cálculos, tem estudos para dizer que ali é 110, porque é seguro andar a 110. Se eu ando a 120, eu estou colocando a minha vida em risco, a vida de outras pessoas que estão trafegando também. Então, eu estou corrompendo o sistema. Ainda que não aconteça nada. Mesmo que não aconteça nada. Eu estou querendo me dar bem, eu quero chegar um pouco mais cedo lá. E aí que se dane, se eu tivesse a 110, eu conseguiria parar a tempo. A 120, talvez eu não pare a tempo, mas e daí? Eu assumo o risco, vou embora. Você entendeu? Nesse ponto de vista, a corrupção está nisso aí também. Tudo que está fora da regra, a gente consideraria como corrupção. Se você corrompe a regra, você está agindo com corrupção. A partir do ponto de vista legal também é assim? Não, aí acho que do ponto de vista legal é outra. Mas você está falando do ponto de vista do caráter da coisa. Até porque a gente está falando de pequenas corrupções, né? Então, não necessariamente... Não é que vai te levar para a cadeia. Não necessariamente crimes, não necessariamente coisas que são grandes. Até porque, acho que a principal reflexão que a gente faz quando a gente fala sobre pequenas corrupções é porque são pequenas, porque a gente tem pouco poder de influência. Porque se a gente tivesse maior poder de influência, elas seriam grandes corrupções. Seriam elefantes brancos numa Olimpíada. Seriam milhões desviados de pedidos de uma propina por conta de uma empreiteira, por conta de medidas provisórias. Você me deu um gancho legal que eu lembrei de uma experiência que eles fizeram com algumas pessoas. Elas tinham que responder umas questões matemáticas em 5 minutos e depois elas deveriam triturar a prova e deveriam falar para quem estivesse ali, para o monitor, quantas questões elas acertaram. Só que tinha como conferir, né? Tinha um jeito de conferir lá. E olha só aqui o resultado, né? 20 participantes foram os grandes mentirosos e 28 mil participantes foram os 28 mil foram pequenos mentirosos. Detalhe, para cada sinceridade que eles tivessem em dizer que tinha acertado, ganhariam $1. Então, para os 20 participantes grandes mentirosos, né, que fizeram grandes mentiras, o resultado foi de $400. E para aqueles dos pequenos mentirosos, que eles só exageraram ali ao informar os dados, foram $50 mil. Então, às vezes, as pequenas corrupções acabam saindo mais cara, né? Foi um exemplo. Pegando tudo isso que vocês estão falando, inclusive esse ponto do Hélio, até para a gente definir, porque eu acho que é interessante a gente definir isso para a nossa audiência. Então, dentro desse contexto que a gente está querendo dizer, pequenas corrupções do dia a dia, a gente poderia definir como aquelas coisas que as pessoas fazem fora
da regra estabelecida para buscar obter um benefício pessoal. Então, vou dar exemplos, coisas pequenas que não são puníveis pela lei normal. Ou às vezes até são, mas por falta de fiscalização não acontece nada. Então, por exemplo, eu vou deixar meu filho na escola. A regra diz que você não pode parar em fila dupla. Então, você tem um lugar que é para estacionar, aí tem uma via onde as pessoas estão passando. Diz que você não pode parar ali, então você só pode parar onde é o lugar de estacionamento, você não pode parar no meio da via para deixar o seu filho na escola. Só que aí você pensa, puxa, se eu não parar aqui agora, são 7h05, eu saí atrasado aqui, se eu for lá na frente virar, tiver que parar num outro lugar, porque está muito lotado aqui para deixar meu filho, eu vou perder 2 minutos, eu vou chegar 2 minutos atrasado no trabalho. Então vamos fazer o seguinte, eu vou parar aqui no meio da rua mesmo. É rapidinho, abre a porta, ele pula fora e já Exatamente, era. Talvez tenha gente atrás de mim, eles vão ter que esperar uns 5, 10 segundinhos a mais. Desvia pela outra faixa? E aí depois... Não, pode ser até que tenha que esperar, não tenha nem como sair nisso. Ou, enfim, não, é 10 segundinhos, quem está atrás vai entender. E aí tal. Isso a gente poderia considerar como uma corrupção do dia a dia. Além de ser um crime de trânsito, uma infração de trânsito. Nesse caso, talvez se tivesse um guarda ali para multar, você não faria isso. Não faria. Agora, talvez a gente poderia considerar como uma corrupção do dia a dia. Então, tipo, sei lá, tal coisa, eu tenho que pegar coisas do dia a dia assim, olha, um DVD. Para você assistir um filme, você precisa ou alugar um DVD, que hoje em dia é meio complicado alugar isso numa locadora física, mas tem locadoras virtuais e tal, ou você vai comprar um DVD, um Blu-ray, etc. Aí você fala assim, não, mas eu tenho como baixar isso de graça na internet. Aí você baixa. Supostamente, na lei diz que não é um crime você estar baixando isso se você não vai revender isso. Você não lucra com isso. Você não lucra com isso. Mas se você, de uma maneira legal, não está pagando pelos direitos autorais de quem fez aquilo lá tal, você não está fazendo isso, você está prejudicando quem produziu aquilo, mas você está se beneficiando, porque você está assistindo um filme sem ter que pagar por isso. Ou mesmo software, programas de computador que você baixa o pirata e usa o pirata e ninguém sabe e está tudo certo. Isso seria uma corrupção do dia a dia. Com certeza. Porque aquela pessoa, se ela desenvolveu aquele software, se ela produziu aquele filme, ou seja, qual material for, ela merece aqueles direitos. A legislação determina que ela ganhe os direitos autorais em cima daquilo, ganhe o que for lucrado em cima daquele material. E você está deixando de pagar para o seu comodismo. Então, tá corrompendo, como ele disse, corrompendo aquilo que é íntegro aqui. E assim, são vários outros exemplos. A gente podia ficar aqui só dando exemplos de coisas que ocorrem no dia a dia e que são formas de corrupção. Nesse sentido da palavra, de corromper, de desfazer aquilo que era o correto. É uma fila, sei lá, tem filas preferenciais e tem filas exclusivas, às vezes, nos mercados. A exclusiva só para atender pessoas com necessidades especiais, idosos, gestantes. Aí eu vou lá, vou entrar aqui mesmo. E aí, muitas vezes, o caixa fica até meio constrangido, né, de falar, não, por favor, saia daqui, e ele atende você. Sabe, isso é uma corrupção também. E aí, aquilo que a Luana estava falando, quando você pensa, e a gente mostrou aí no Fala Povo, né, as pessoas, não, corrupção é aquilo que os políticos fazem, mas os políticos fazem aquilo que é grandioso porque tiveram a chance de fazer um negócio que é grande, mas antes disso... O poder de influência deles é muito maior. Mas antes de desviar milhões num esquema de propina aí da Petrobras, do Mensalão, ou de qualquer outro que a gente tem aí, não dá nem para citar, porque precisaria de um ano de programa para citar os nossos escândalos de corrupção, antes de fazer isso, eles tentavam pagar o cafezinho para o guarda. Antes de fazer isso... Eles paravam em fila dupla. Eles paravam em fila dupla. Antes de fazer isso, eles furavam fila no banco, no supermercado, ou seja lá onde for. Antes de fazer isso, eles pediam e passavam cola na escola. É aí que começa. E esse é o problema. Então, quando fala assim, a classe política é corrupta, e a classe política é um reflexo de quem? Do povo. Isso é evidente. A nossa produção está lembrando uma situação interessante que você teve a oportunidade de vivenciar no ano passado, que você foi cobrir as manifestações contra a corrupção que fizeram aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, na época pedindo o impeachment da presidente Dilma Rousseff, e você foi cobrir aqui pelo Jornal da Novo Tempo, e parece que quando você chegou lá, você viu várias corrupções de quem estava lá
protestando contra a corrupção, né? A gente filmou, inclusive, né? O pessoal chegava lá na Avenida Paulista, domingo, aquele monte de gente, não tinha lugar para estacionar, estava todo mundo estacionando em cima das faixas de pedestre, estacionando em cima de calçada, estacionando exatamente na placa que estava escrito proibido estacionar, na faixa amarela, na esquina, quer dizer, e estavam lá para dizer chega de corrupção. E a justificativa a gente viu nesse Fala Povo que a gente acompanhou, né? Ó, se eu não estou prejudicando ninguém, porque não tem mal para ninguém, eu parar aqui, todo mundo vai entender. Ou, é totalmente diferente de eu roubar milhões, de eu deixar a gente passando fome, de não sei o quê. E para mim é a pior justificativa, que se eles fazem, não tem problema nenhum eu fazer, porque eles estão roubando milhões. Eu só estou parando em fila dupla. Eu só estou parando em local proibido. Não tem como você comparar o tanto de dinheiro que foi desviado da Petrobras, o tanto que prejudicou um país com as pequenas corrupções que eu faço. Mas eu acredito que a verdadeira questão é o seu grau de influência agora é muito pequeno, o seu poder de influência é muito pequeno agora. É porque a gente não tem para mensurar o gasto dessas pequenas corrupções, né? Eu comentei agora há pouco, depois que você tinha falado, sobre essa experiência que eles fizeram, mas tem um dado aqui de 2013. A Previdência Social, né, que é uma das áreas mais afetadas pelo jeitinho brasileiro, identificou 56 fraudes que causaram prejuízo de 82 milhões de reais aos cofres públicos, com esse famoso jeitinho brasileiro que a gente fala, de pessoas que estavam recebendo benefícios com documentos falsos, comprovantes de união estável também, atestados médicos, tudo isso falsificado. Então, 82 milhões das pequenas corrupções isso aí nem é diárias, pequeno. Né? Isso aí não é uma corrupção pequena. Fraudar o INSS não é uma corrupção pequena. Isso é um crime. Não, mas, por exemplo, aquele atestado médico grande. que você pega, que na verdade você nem está doente. Aí é outra coisa, mas assim, não é um atestado médico que vai fazer você ganhar do INSS alguma coisa, é uma fraude grande, envolve médico, envolve perito, envolve alguém de dentro do INSS, o negócio tanto que, assim, é organização criminosa, o que a Receita, o que o INSS, a Polícia Federal fazem para conter isso aí é contra crime de organização criminosa, não é pequeno fazer isso. Só pegando uma coisa que você falou, negócio de jeitinho brasileiro, eu acho que tem uma coisa que é importante a gente pensar. Quando fala do jeitinho brasileiro, em vários momentos tem concepções sobre ele. Mas eu entendo que a concepção original do jeitinho brasileiro tem a ver com o seguinte: algo não está dando certo, a gente cria uma alternativa para isso. Então, sei lá, é a gambiarra que a gente costuma chamar aqui. É a minha concepção do que é o jeitinho brasileiro original. Então, tipo, a gente rebola e dá um jeito de conseguir fazer a coisa. Outra coisa é a corrupção da coisa, que eu não sei se daria pra gente chamar de jeitinho brasileiro, sabe por quê? Do meu ponto de vista. Porque é uma coisa que acontece em todos os lugares do planeta, não é exclusividade aqui do Brasil. Então, tipo, esse negócio de dar um atestado médico falso, ou ligar pro... Particularidade do Brasil. Ou falar ou fazer uma mentira, seja lá para quem for, etc., ou andar acima do limite de velocidade, enfim. Isso não é uma particularidade do Brasil. Você vai ver isso em vários lugares. Eu me incomodo um pouco com a forma pejorativa que eu sou meio fanista, assim, mas eu me incomodo com essa síndrome do cachorro vira-lata, sabe? Tudo é jeitinho brasileiro. Eu acho que a corrupção, ela acontece em tudo quanto é canto, acontece de todas as formas. Do planeta. E o problema é realmente a pessoa achar que não vai afetar ninguém. Tá certo. Bom, a gente vai para a boa notícia do dia aqui, ou melhor, da semana, né? Porque o programa tem a ver com a semana. A gente poderia continuar falando de muitas coisas aqui, mas vamos focar em ter uma boa notícia para terminar o Redação Novo Tempo de hoje. Olha só, um restaurante na Espanha tem usado o dinheiro dos ricos para alimentar os pobres. O nome desse restaurante é Robin Hood. É isso mesmo. O estabelecimento serve café da manhã e almoço a clientes comuns e usa o dinheiro adquirido para preparar refeições aos moradores de rua. Todos os dias é servido um jantar que tem cardápio diversificado e foge das tradicionais sopas que muita gente acaba dando para o pessoal que é mais pobre. Além disso, a comida é servida em pratos e talheres com o mesmo capricho
que um cliente teria direito. O restaurante tem 4 filiais abertas e a ideia é fechar parcerias com chefes famosos para ampliar o projeto no próprio país e na América. Muito legal, né? Muito legal. Isso aí, você que de repente é dono de um restaurante, pense nesse Fica a exemplo dica. aí Fica a do dica. restaurante Robin Hood aí para você fazer igual. Luana, mais uma vez, obrigado pela presença. Eu que agradeço Volte pelo sempre. convite. Suzane, Volte eu que agradeço sempre. pelo convite. Eu posso faltar semana que vem e aí você... E aí a Tá Luana tudo vem de certo. novo. Gosto Entendi. da sua participação. Pode voltar semana que vem. Só se trouxer um atestado médico, Hélio Moura. Vou arrumar um. Gente, a gente fica por aqui. Um grande abraço para vocês e até semana que vem aqui no Redação Novo Tempo.